Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos esta manhã. Graças a Deus. Os irmãos da internet. Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos ler a palavra oficial da manhã, né? E se encontra no livro de Apocalipse 10, versículo 7. Né? Os irmãos da internet também querem acompanhar. Apocalipse 10, versículo 7. A palavra oficial da manhã deste domingo. Amém? Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Mais uma vez, versículo 7, Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, agradecer a Deus mais um dia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Ó Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Rei, por o Senhor ter nos guardado, Senhor, nesta noite de sono, meu Pai. Obrigado por o Senhor ter nos dado mais uma oportunidade de estarmos vivos hoje, Senhor, para poder cultuar a Ti, Senhor Jesus Cristo. Para poder, Senhor Jesus Cristo, falar que Tu és bom, és misericordioso, és maravilhoso para com nossas vidas, meu Pai. Nós que não somos merecedores da Tua graça, Senhor, mas Tu és grande, maravilhoso, forte, fiel, guerreiro, Senhor Jesus Cristo. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer, meu Pai. Ó, Senhor, estamos aqui, meu Deus, mais um dia, humildes em Tua presença, meu Pai, tentando louvar a Ti, meu Pai. Ó, Senhor, recebe, Senhor Jesus Cristo, cada hino, cada louvor, Senhor Jesus Cristo, cada palavra dita esta manhã, em teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. O Senhor vem receber com quão bom e suave som em teus ouvidos, meu Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, perdoa nossos pecados, nossas transgressões, Senhor. Precisamos de Ti hoje e sempre, meu Pai. Sem Ti nada podemos fazer, meu Deus. Ó Senhor, que este culto conforme Tu queiras, e Teu Santo Espírito vem estar com cada um de nós esta manhã. Louvado seja o Teu santo nome. Eu Te agradeço por tudo que tem feito e que ainda há de fazer, meu Pai. Obrigado por tudo, meu Rei. Amém. Louvado seja Deus. Hino 182 do Inário. Vem de manhã. Pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o
ataca sem cessar. Só com Jesus em comunhão constante pode o mortal ao céu chegar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia cada instante que o inimigo ataca sem cessar. Só com Jesus em comunhão constante pode o mortal ao céu chegar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Graças a Deus. E não seja nosso cenário. No espaço cai a chuva lentamente e no céu um arco-íris multicolor. Em oração subi ao infinito ao ver as maravilhas do Senhor. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede o viajou. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Levanto meu olhar, o Pai me chama, me inclino-me a ouvir a voz de amor e sigo a caminhar, pois Deus me ama e a chuva vai cair em meu favor. Além das montanhas, vejo um céu dourado, onde o sol despede o viajou. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Levanto meu olhar, o Pai me chama, me inclino-me a ouvir a voz de amor e sigo a caminhar, pois Deus me ama e a chuva vai cair em meu favor. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede o viajou. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador.
Jesus Amém. Cristo. Glória a Hino 59 do nosso cenário. Graças a Deus. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor, e do perigo me livrou. Ele estendeu-me a mão, guiou-me na escuridão, à luz do divino amor. Querido Salvador, o seu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, Deus. O Senhor não posso nada. vem me Senhor guiar. Com tua santa mão, a celestial mansão. Glória a Deus. Graças a Deus com Jesus, Aleluia. cercado eu sou Aleluia. Glória a Jesus. mundo e atração. Jamais eu me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é dor do meu prazer. Querido Salvador, o seu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem me Senhor guiar. Com tua santa mão, a celestial mansão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A celestial mansão. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Amém. Cristo. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vou encerrar. Hino 151 da harpa cristã. Aleluia. Louvado seja Deus.
Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livra-te de dor. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra a tua vontade e a tua santa grei. Queiram me curvar-te, quero a ti louvar, obedecendo a Cristo e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencendo para sempre, livre-te de dor. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de dor. Fala-me cada dia, sempre eterno dom. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Ouvi tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças dou por esta vida, aleluia, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo
esperança que valor pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem mar, pelo dom da eterna vida, sempre graças Ele dá, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças Ele dá. Aleluia! Louvado seja Deus! Amém! Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer no Senhor, crer no Senhor, tudo é possível. Crer no Senhor, aleluia. Creio no Senhor, aleluia, Jesus. Creio no Senhor, tudo é possível. Somente crer. Grande Deus, Pai justo, obrigado, Pai, por esta oportunidade que o Senhor me deu aos que estão inscritos no canal, Amém! deu para esta igreja que está aqui, Amém! que somente crescem. O Senhor mesmo diz nas tuas escrituras, será que quando o Senhor viesse encontraria fé na terra o suficiente? O Senhor veio uma vez, o Senhor se revelou a segunda vez. Está somente dependendo
daquele que crê nas suas escrituras. Porque a sua terceira vinda não é para nós, é para os judeus. Porque a tua palavra fala que todo olho verá, todas as nações, aqueles que feriram a sua mão, e os gentios não feriram a tua mão, quem feriu a tua mão foram teus irmãos da tua terra. O gentio somente é aquele cujo Senhor abriu mais uma oportunidade, uma porta de escape para com que nós somente creamos na tua palavra e sereis salvos. E cadê os salvos, Senhor? Por onde é que anda? Será que tem fé o suficiente na terra perante o teu povo para com que possa ter um encontro contigo como uma noiva adornada decentemente? Ou será que a noiva se encontra adornada indecentemente? Ó Deus, trabalha sobre essas vidas, essas almas que diz que são noiva tua, mas quando o Senhor contempla do céu, do alto céu, cujo o Senhor mesmo fez, que é o teu trono, não tem visto boas obras na noiva. Ajuda-nos a melhorar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja no meio de nós esta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos aqui. Evangelho de João 1. Vou ler. João 1, Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Você veja aqui que verbo no grego significa palavra. Então, se o Verbo era Deus, a palavra era Deus. E esta palavra tem que estar em nós, para com que Jesus Cristo mesmo disse uma certa feita para os judeus que vós são deuses e nós somos deuses. Agora precisa esta palavra estar em nós. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então tem muitas coisas aí sendo feitas, sendo dita, erguida pela mão do homem, que aparentemente parece o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, só que é o homem fazendo sem aprovação de Deus. E nós devemos estar atentos se o Verbo, que é Deus, estava com Deus, está no meio daquilo que está se fazendo nos dias atuais. Versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz do mundo. Grande Deus, Pai justo, está aqui tua palavra, Senhor. A luz estava com o Senhor, e a luz era a luz do mundo. E o Senhor mesmo disse que nós, os apóstolos na época, apontando para nós nos dias atuais, vós somos a luz do mundo e o sal da terra. Se aqueles ou aquelas não tomou posse disso, que esta manhã possa tomar, Senhor. E saber que a palavra é o Senhor em nós. Palavra feita carne viva, não uma palavra morta. Porque a Bíblia diz que, através do teu servo Paulo, que a letra mata, e nós precisamos compreender isto bem, posicionar bem pela tua escritura. Obrigado, Deus. Seja no meio de nós, mais uma vez eu te rogo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar a igreja, irmãos. Irmãos e irmãs. Para que, infelizmente, nos dias atuais, para aqueles que estão e que dão
tanta credibilidade ao estudo, aos formados, aos grandes doutores e mestres. Imagine um teólogo mais sábio dos dias de 2024 agora, mediante Abel, oferecendo um sacrifício a Deus lá no Jardim do Éden. Pense um teólogo assistindo aquele quadro agora. Imagine só. Para aqueles que dão tanta credibilidade à letra, ao estudo, não é ruim. Mas também não é tão bom assim, porque o estudo, a letra e todas as formações que contemplamos nos dias atuais de hoje, nada mais é do que senão enganar os leigos. Você acharia mesmo que se tivesse diversos analfabetos ali, em Brasília, agora mesmo teríamos tantos bandidos como temos agora? Será que esses analfabetos seriam tão má, tão ruim, tão mal dirigente assim de um país para deixar o seu próximo em desgraça hoje? Será? Então para quê? Tantos homens letrados, tantos doutores estudados, grandes homens, estão representando o Brasil agora e o povo afundado cada vez mais em fome, miséria e necessidade. Você veja a letra, observe bem. Então, eu me lembro bem no tempo de Moisés, homem de grande faculdade da sua época, que era o Egito, e ele aprendeu bem. Foi um homem que alcançou o doutorado. E a maior faculdade que teve na sua época foi o Egito. E ele brigou com muitas nações, pôde contemplar reis, homens e vencer muitas guerras. Para o olhar do faraó, para todos os magistrados que tinha na época do Egito, estava bem Moisés. Mas chegou o tempo que Deus queria tratar com um povo simples, um povo que cria que Deus poderia lhe tirar daquelas condições, porque os doutores eram que escravizavam o povo simples lá no Egito, não eram os formados, ou não era formado que estava escravizado ali, era pessoas simples, pessoa que cria em Deus. E se você busca nos dias atuais homens doutorados, cheios de mestre, aonde você pergunta: o pecado entrou no mundo por uma maçã? O doutor vai dizer a você que sim. Se você perguntar a um doutor hoje, que você busca e dá tanta credibilidade, ênfase assim, doutorado na lei, mestre, formado em teologia, teólogos, e pergunta a ele: Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Quando ele nasceu, ele disse que Deus é o seu pai. Qual dos dois é o pai de Jesus? O que é que você me disse mesmo? O que é que você está perguntando mesmo? É o doutorado que está aí, que você busca. É o mesmo doutorado que está aí hoje, cheio de formação, e que pode lhe dar um pão com açúcar, um pão com mel, dizendo que representa o corpo de Cristo. É o mesmo doutorado e mestres e doutores que estão lhe dando que suco de uva e não tem lhe dado o sangue verdadeiro que representa o vinho, e que está escrito: é a letra que você quer? Pois eu digo como Paulo disse, que um dia foi formado ao pé do doutor Gamaliel e disse: tudo que aprendi diante dos pés de Gamaliel eu considero como esterco, pois hoje ando em revelação da palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. E essa igreja aqui não é forçada a seguir um analfabeto, crer em um desinformado, não. Vocês são livres, vai comer o seu pão com açúcar, beber o seu suco de uva e etc e tal. Eu estou pronto para seguir sozinho na minha visão. Eu estou pronto. Eu vi no livro de Atos 5, quando Ananias
Ananias e Safira, pessoas que conhecia de números e que tinha grandes posses em sua mão, mediante a um analfabeto que não sabia ler nem escrever, era homem simples, pescador na sua época, chamado por Pedro, e foi ao encontro dele, com tantas matemáticas, com numerologia nas suas mãos, de uma poça que tinha vendido e tinha possuído a tentá-lo enganar. E pôde enganar aquele analfabeto? Será que diante, quando despejou o dinheiro aos pés de Pedro, daquele analfabeto, pôde enganar? E Pedro, sem letra alguma, pôde dizer: porque tu mentiste para o Espírito Santo, a posse, tudo que você vendeu era teu, não era meu. Você não me enganou ao Pedro analfabeto, você enganou Deus que está na vida do analfabeto. Pois a sepultura está aberta aos seus pés agora mesmo. Mas não é letra o que você quer? Não é homens com grande conhecimento você quer? Nos dias atuais hoje? E não é estes mesmos homens que estuda tanto e tem muito conhecimento para enganar os leigos? Você acha que o leigo dá o pouco que tem, o nada que tem, para os grandes teólogos e mestres, porque ele não tem sabedoria humana vindo da ciência das trevas, porque ele é o pai do conhecimento da sabedoria. A árvore que está ali, sabedoria, conhecimento. A palavra de Adão lá do Éden, homem sem estudo algum, não serviu para Eva. Mas quando chegou Satanás, com a conversa dizendo para ela: não, Deus ele não quer que você toque o quê? Ele quer que você pegue sim na árvore do conhecimento do mal. Ele não quer que você se torne como ele. Então a palavra sábia de Satanás serviu para Eva. Então quer dizer que Deus ele não quer que eu seja igual a ele, pois eu belo bem. Não abri espaço para isso. E hoje nós vivemos a desgraça que vivemos e ainda tem homens sustentando isso dentro dos templos. Eu conheço teólogos e mestres da denominação Mensagem que ainda acreditam que o profeta William Marlon Branham vai ressuscitar para abrir a revelação dos selos. É doutores, teólogos e mestres. Eu conheço teólogos e mestres da Mensagem que ainda diz que o novo nome é Brana. Eu sou um analfabeto, digo com grande clareza que não acredito nisto. Para mim, um novo nome é o Senhor Jesus Cristo, que está acima de todos os nomes. Amém. Brana foi uma ferramenta assim nos seus dias para nos trazer esclarecimento do que nós não sabíamos e que a algema estava da denominação no nosso braço e pôde ser partido. Amém. O primeiro a escapar foi eu. E o povo me seguiu e vamos lá. Mas tome cuidado com a letra, pois é a letra que está enganando hoje os grandes, os pequenos. Pense, um homem que conhece tanto de numerologia diante de um analfabeto que não conhece saber quanto é 4 vezes 4, 3 vezes 1. Mas só que tem algo. Às vezes esse analfabeto tem um tino com ele. E ele pode não saber de número e você querer enrolá-lo e ele dizer: não senti de fazer comércio com você não. Mas peraí, rapaz, eu estou fazendo um número aqui, não calculei com a calculadora que você não está vendo. Não, eu estou vendo, mas não senti não. Escapar da mão do diabo. Porque Deus cuida dos pequenos dele. Amém, graças a Deus. Porque no princípio era o verbo. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tem gente que é teólogo hoje e não conhece essas coisas que nós lemos aqui. Ele sabe que o verbo no grego é palavra, ele estudou. Ele é professor em teologia, mas você veja que quando você fala, mas o verbo, rapaz, se fez carne e habitou no meio de nós. Eu não entendo muito dessas coisas.
pois o Senhor Jesus Cristo veio tratar com os pequeninos dele. Lá em Jerusalém, eu estava pregando ontem acerca de uma casa que houve um casamento, houve uma grande festa, houve alegria. E os maiorais estavam ali, o mestre de sala estava ali, o pessoal da casa grandioso estava ali. Mas aonde estava havendo o milagre? No fundo, lá no quintal, onde o zelador, o limpador de chão estava, onde estava acontecendo um milagre de transformação. Pense, foram 4 talhas, e essas talhas cabiam 120 litros cada um. 402, 4, 6, 8, 480 litros de água transformada vinham para trazer alegria para uma casa, trazer uma alegria para os maiorais, mas quem pôde contemplar foi o zelador, foi aquele que areava a panela suja, que era cozinhada a carvão. Quem pôde contemplar isso foi aquele que podia espanar a casa com a vassoura de palha. Quem pôde contemplar isso foi aquele que carregava água num pote na sua cabeça, descendo barrancos e mais barrancos, furando seu pé em espinho. Pôde assistir, porque Deus sempre tratou e trabalhou em meio aos seus pequenos. Ele disse que os grandes mestres ricos era como, não podia nem comparar um camelo entrando no fundo de agulha. Mas o pobre, o que está lá em Mateus 5, bem-aventurados são os pobres. Ele não disse que bem-aventurados eram os ricos. Bem-aventurados são os pobres. Pobre de espírito. Pobre, 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 pobre. Nas denominações hoje, os bem-aventurados, bem, quem tem bem, quem tem bem, quem tem bem. Quando você entra lá no livro de Lucas, capítulo 18, encontra um homem, um jovem, de muitos bens. Rico ele era, de nada tinha falta, mas ele sentiu falta de algo. Porque ele via o Senhor Jesus Cristo fazendo muitos milagres, visitando lugares e tratando com o pobre. Ele desejou ir vê-la e falar com ele. E dentro de si desejou o quê? A salvação eterna. Bom mestre, o que hei de fazer para poder herdar a vida eterna? Jesus Cristo disse: venda, meu filho, tudo o que tem. Reparta com o pobre, os necessitados. E venha e siga-me. E terás um tesouro aonde? No céu. Aleluia, glória a Deus. E é isto que você ouve dos grandes teólogos e mestres cheios de doutorado hoje? Não. Eles veem o pobre, os pequenos, os menos favoráveis, como miséria, que só está ali para servir, tapar buraco, limpar chão na igreja e ser menosprezado. Só que o olhar de Deus é diferente para este povo. Porque ele disse que bem-aventurado era o quê? Os pobres! Os pobres! Embora seja de espírito ou não, mas ele fala, dá início aos pobres. Porque no princípio era o verbo. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo tem que estar, a palavra, com o pobre. É o pobre que tem sua fé. E por ele ter sua fé, às vezes a mente dele é abusada por esses grandes mestres do doutorado, cheio de doutor. Por quê? Por não ter conhecimento algum. No tempo lá, depois do 1º século lá, a igreja católica se aproveitou, foi muito disto. O pobre tinha que pagar para subir uma escadaria, em joelho, pagando penitência para obter a salvação. Hoje, quando certas igrejas, a maior denominação que você tem aqui, que o povo dá tanta credibilidade que está ali no Iguatemi, ela começou, foi vendendo um pedaço no céu. Do céu foi e teve gente que comprou. Quem comprou um pedaço do céu na mão desta igreja? O pobre, que não tem conhecimento de coisa alguma e que também não se interessa e vai levado por diversos ventos de doutrina.
compradores de um pedaço no céu. Você quer comprar? Tem algum lá? Agora veja, um terreno. E o pior de tudo, a classe mais desgraçada não é dos pobres que compram enganado, não. Esses bandidos da fé com a Bíblia na mão e dentro de um templo vendendo o que não pertence nem a eles. Como é que um endiabrado com título de pastor, de bispo, sacerdote, o diabo que seja, os carregue para lá, vende um pedaço no céu, se não a ele nem pertence? Por que não aparece um mestre, um teólogo vendendo um pedaço do inferno? O diabo não vai querer vender o inferno dele, mas o céu está vendido, é negociação agora, é tão fácil negociar um pedaço no céu? Vai vender o inferno, seu filho das trevas. Você é filho das trevas e não vende um pedaço do inferno, fica vendendo um pedaço do céu? E quem é que usa esses líderes, esses grandes mestres para surrupiar do bolso e da mente dos pobres de espírito? Quem é que guia eles? Satanás. Então tomais o cuidado para com que vós não seja enganado. Eu ouço tudo e todos e dou conselho aos inscritos no canal que ouçam. Observe o seu mestre, aquele que você bate tanta palma e que você tem depositado grandes quantias. Imagine você está pagando a uma igreja, veja só a mente das pessoas, você paga uma igreja para ser enganado, comer pão com fermento. Você paga uma igreja, paga dízimo e oferta para beber que suco de uva. Você paga uma igreja tão cara para não ser batizado em nome de Jesus Cristo, receber o nome em sua vida, mas quer a bênção desse nome, mas não quer receber esse nome no seu batismo. Preferiram ficar com os títulos. E você paga alta quantia e acha que vai alcançar o céu, o pobre de espírito. Acatelai-vos. Ficais atento, pois a serpente sabe falar muito bem. Eu me lembro que eu estava lendo uma mensagem do profeta William Marlon Branham, contagem regressiva, parágrafo 14. E o profeta disse: olha, eu tenho tomado a natureza como inspiração para eu pregar, pois não sou de muitos estudos e principalmente ler, pior ainda, mas eu sou inspirado pela natureza vindo do Espírito Santo para falar o que falo. Então o profeta está declarando que ele não tinha estudo algum, só estudou até a 8ª série, foi 7ª série, e que sua leitura era pior ainda. Então eu estou trazendo isso para a igreja para você não ficar assombrada e se quiser se afundar as letras lá, vá lá só. Eu ainda dou um empurrão para mergulhar mais rápido ainda. O profeta William Marlon Branham disse que não tinha leitura alguma e a escrita era pior ainda. Está lá na mensagem, contagem regressiva, parágrafo 14. Então, Deus nunca trabalhou em meio às letras. E como eu estava falando de Moisés, sabemos que Moisés ele atravessou um tempo bom nas suas faculdades, ali lá no Egito. Mas para Deus, quando quis o encontrá-lo e chamá-lo, não serviu. Teve que passar 40 anos no deserto, passando suas dificuldades, limpando de dentro para fora tudo aquilo que Moisés tinha tido como grande coisa lá no Egito para poder vir tratar com os pequenos, com os pobres, com os necessitados, com os pobres de espírito. Porque não podia vir um grande sábio tratar mais com aquele pequenino ali que estava em escravidão, porque no tempo que Moisés era doutorado lá no Egito, ele enxergava como doutorado aquele povo que estava em desgraça. Mas Deus precisava mudar a visão de Moisés e o pensamento dele. É tanto que quando Deus tem um encontro com Moisés na sarça ardente e manda que ele vá
Ele disse: Senhor, como irei falar com esse povo? Pois não tenho palavra, falo como criança. Olhe, o doutor já mudou a situação. O homem cheio de formatura, e era aquilo que Deus queria, porque Deus não podia tratar com um povo simples, em dificuldade, em escravidão por um doutor. Ele precisava que aquele povo fosse guiado por alguém que letra nenhuma mais fosse parte de sua vida, mas o Espírito de Deus apossasse sua vida para guiar bem o seu povo. Amém, igreja? Estão dormindo aí agora? Entendeu a coisa? E Deus disse: pois mandarei o seu irmão Arão para te servir de ajuda. Só que Arão não era estudado, mas vivia mais no meio do povo simples, viu, Rosângela? Ele, por viver no meio do povo simples, conversava com um, com o outro, era escravo também, poderia se comunicar melhor do que Moisés. E Moisés estava envergonhado, pois Moisés veio dos maiorais. E para esse povo acreditar nele: você ontem tinha nós como escravo e via pela sua janela grandiosa nós apanhando, e agora vem aqui dizer que Deus está vos guiando para nos libertar? Então Arão serviu de informação. Não, perceba, o Senhor agora tirou ele da situação de poderoso, de grande mestre, de grande doutor, cheio de doutorado, para trazer uma posição simples, para guiar o seu povo para a terra prometida que Deus tem para vós. Então não podia de modo algum Deus pegar alguém cheio de letras, cheio de conhecimento, porque se Moisés tivesse o conhecimento que ele tinha na época como criado no Egito para tirar esse povo, a glória não seria de Deus, seria de Moisés, porque ele tinha grande intelecto, e guiar as pessoas bem, como deveria ser guiado, ele não guiaria, porque ele não queria saber de ouvir Deus e saber do Espírito de Deus falando, não. Ele ia usar de estratégia sábia sua, de letras, de conhecimento, o que está sendo feito nos dias atuais por esses grandes homens aí. Não é o Espírito de Deus guiando ele, porque quando se fala da doutrina dos apóstolos e dos profetas, o povo se encontra achando isso como meio estranho. Então Deus sempre tratou com simplicidade, guiando eles. Ninguém viu quando Ana teve um filho, chamado ali profeta Samuel, em que escolaridade Samuel passou. Samuel somente ouvia a voz de Deus e passava para o povo. A letra para Samuel não serviu de nada. Falava. E quem não se lembra do profeta Jeremias? Será que Jeremias sabia ler? Será que Jeremias sabia escrever? Porque Jeremias tinha um escrivão junto com ele chamado Baraque, que seguia ele. Para escrever tudo que Deus revelava a ele, tinha que ter esse moço, o nome Baraque, de escrivão, para trazer relato do que Deus queria tratar com o seu povo. Então, Deus sempre trata com vias da onde você não espera. No analfabetismo. Ser analfabeto é bom? Não. Não estudar é bom? Não. Mas quando você se aprofunda muito nisso, você fica tão sábio, que você começa a desacreditar. Você acha que as grandes faculdades que tem aí creem em que Deus? Qual o Deus dele? Geralmente, se você entrar ali como um evangélico em uma faculdade dessa, você sai de lá um herege. Ou um herege não, um incrédulo. Herege aqui é aquele que tem um direito de escolha. Herege significa aquele que tem direito de escolha. As pessoas não sabem, acham que está no latim, alguma coisa assim. Herege é aquele que tem direito de escolha, direito de... E os homens chamam de herege porque você não crê da maneira deles. Por exemplo, Martinho Lutero.
Virou um herege porque parou de crer da maneira que a Igreja Católica trouxe. Ele cria, mas depois deu outra visão. Era um doutor, teólogo, mestre. Então, mas ele começou a ter outra visão para começar a tratar com o povo diferente daquilo que ele aprendeu. Mas só que Deus sempre teve um tempo de unção de letras. E esse tempo de unção de letras já passou, que teve grandes mestres e doutores na época. É tanto que Paulo aqui, foi o Paulo, o primeiro mensageiro da era de Éfeso, ele foi a unção de leão. Por quê? Bravura, mas sem leitura. A leitura ele tinha, mas já não usou a leitura, a letra, mais como argumento mais para ele, porque ele disse que Cristo vivia nele. Então, quando Cristo vive em você, a palavra que se fez carne habita em você, você já não vive mais em base de letra, você vive na base de guia pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que lhe guia. Você consegue perceber bem quando o mal há de vir. É por isso que tem muitas pessoas que às vezes ficam admiradas com você quando você falou alguma coisa, até que ela já falou, ou pensou, ou agiu, e ela diz, como é que ele sabe dessas coisas? Você contou a ele? Ele veio aqui? Não. Então é Deus mesmo na vida dessa pessoa. Então, até o diabo sabe que ficar com a letra é terrível. Eu acredito que o diabo ele é pai dos teólogos, dos mestres da grande ciência aí, mas ele não crê porque ele é espírito, é um espírito de engano, mas é espírito. Mas só que ele, para deturpar as coisas que Deus trouxe de uma forma correta, porque Deus sempre tratou com pessoas assim. Por exemplo, Lucas estudou. Se eu não me engano, Mateus estudou, porque ele era cobrador de impostos, mas Pedro foi o mais usado, era o que mais tinha revelação e não estudou coisa alguma. João também não fala de estudo dele, mas foi quem Deus trouxe a revelação lá no livro de Apocalipse, em Patmos. E parece que era Teófilo, que era o escritor de João. Eu estou enganado. João tinha um escritor para trazer relato daquela visão que Deus trazia a João. Então, todos esses homens não tinham doutorado, mas tinha a palavra que foi feita carne sobre eles. E esta palavra, sendo carne sobre eles, hoje, nos dias atuais, está precisando estar em nós. Eu vou ler uma mensagem aqui do profeta, para finalizar. Alimento espiritual. O parágrafo 62, vamos seguir aqui. O profeta de antigamente, ou de qualquer época, vivia na presença de Deus. Olhe, vivia na presença de Deus, até se tornarem a palavra. Aqui, no princípio, até se tornar a palavra. A mensagem deles era a própria palavra. E, lembre-se, ele disse, aquela mensagem de Deus, e se tornara tão envolvido que seu próprio pensamento podia ter sido contra ao seu pensamento, eles podem não ter sido capazes de ver isto, certo? Mas estava falando da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. A gente está falando aqui de pessoas que tinham conhecimento. Na hora que eu vi, o profeta estava tão atrapalhado com seus pensamentos que os homens de Deus que viviam na presença de Deus, os profetas, e a palavra se tornara uma mensagem para este povo, eles não entendiam coisa alguma. Mas vamos lá, o parágrafo 63. Não haverá chuva
alguma até eu chamar por ela. Olha, você já parou para pensar? Um analfabeto, profeta chamado Elias, dizer não vai chover e ela só vai aparecer quando eu chamar por ela? Que declaração! Ele tinha estado na presença de Deus e saindo vindicado tão perfeitamente. E lembre-se, isso também segue Amós 3,7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus servos, os profetas, e disse: não cairá chuva alguma, a ele primeiro. Agora o 64. Riram do profeta. Claro, esse incrédulo está por aí. Riram dele, pensando que estava louco. Esse é um fanático, olha só. Mas veja, ele tinha o assim diz o Senhor. E é o que nós estamos precisando nos dias atuais. Não essa maneira sorrateira, falando polidamente, tecnicamente, inteligentemente, sabiamente, para aquele negócio, vocês sabem. É o assim diz o Senhor? E aí não chover. E Deus, antes que ele fizesse isso, revelou isto a Elias, seu servo. Ele foi um profeta provido, vindicado, de modo que o povo devia ter se arrependido, mas ao invés disso, riram dele, disseram-lhe: nós temos chuva de sobre os reservatórios, então estão cheios, os rios estão fluindo bem. Eles estavam confiantes naquilo que tinha. E o mal do ser humano é isto, você confiar no que tem. O segredo do que você tem é pedir a Deus que preserve aquilo para você. Quando nós confiamos naquilo que temos, estamos perdendo. Quando você deposita na mão de Deus aquilo que você tem, quem cuida é Deus. Quando você confia naquilo que você tem, já não é Deus cuidando, é você que cuida. Por isso que ele diz na sua palavra: não juntai tesouro na terra. Porque nós juntamos o tesouro na terra, vem o ladrão, vem a ferrugem, vem as coisas para corroer. Porque é nós que estamos cuidando, nós estamos ali, botamos debaixo da terra, escondemos dentro de um saco e a traça vem. Às vezes você tem cédula, se você deixar muito tempo ali, pode olhar, você vai ver algumas cédulas já furadas. A barata vai ferejando, você está com cuidado daquela prata, daquele ouro, você não depositou na mão de Deus. Então, quando nós confiamos em Deus, as coisas, as porções que nós necessitamos, Ele vai tratando disso cada dia. Ele não deixa os seus filhos perdidos. Se encontra-se algum perdido por aí, é porque a confiança dele está na força do seu próprio braço. E maldito é aquele que confia na força do seu próprio braço. Mas bendito é aquele cuja sua confiança antes está no Senhor. Amém. Mas vamos lá, igreja, a coisa não para por aqui não. Agora o parágrafo 65, a Bíblia diz que não houve nem mesmo orvalho por 3 anos e 6 meses. Todos os ribeiros, que é o rio, de águas se secaram por toda a parte. E isso não foi assim? Homem, foi Deus falando através de um homem, disse foi, e eu que fui, nos sempre sabemos assim nele. Agora o 66, nós verificamos que
quando um homem vem enviado de Deus, ordenado de Deus, com um verdadeiro, assim diz o Senhor, e a mensagem e o mensageiro são um, e a mesma coisa, porque ele é enviado para representar o assim diz o Senhor. A palavra feita carne. A palavra por palavra, de modo que ele e a sua mensagem são a mesma coisa. Entendeu? Você tem que ver o pregador. O pregador fala uma coisa, aquela coisa que ele fala na sua vida é a mesma no seu dia a dia. Seja lá no que for. Se ele é um bandido atrapalhado, o pregador, você vai ver no dia a dia ele sempre em folgatrua, enganando um, enganando outro, tomando emprestado, não pagando, comprando na mão de agiota e assistindo futebol. Você vai ver esses pregadores aí. Eles são um mensageiro, mas um mensageiro com espírito de engano que leva a igreja toda a engano. Você vê, se o pastor torce para um time, toda a igreja torce para o time dele. Se o pregador crê em um político e apoia certo político, toda a igreja vota naquele político. É tudo espírito de engano embaraçado um com os outros. Mas vamos lá, a coisa não para aqui não. 64. Um homem denominacional sobre patrocínio denominacional, ele é a igreja. São um. Olhe o que eu disse aqui agora há pouco. A denominação e o pastor, o pregador, o líder representando ele, e aquilo que ele representa é um. Então, denominação é o domínio de um homem sobre outro homem. E veja que as pessoas estão tudo presas a ele, crê nele, vê como uma grande coisa, eita! E aquela coisa, todo mistério de engano, e você vê a coisa só afundando. Mas vamos lá. E ele e a igreja são um teólogo, bora lá teólogo, sobre um teólogo, feita por alguma denominação, ele e a mensagem são uma igreja do teólogo. Um teólogo corretamente. Agora o 68. Então, quando um homem vem, assim diz o Senhor, ele e a mensagem são um. E quando Elias veio, o assim diz o Senhor, ele e sua mensagem tornara um. Vamos lá. Do mesmo modo que Jesus Cristo, quando veio, ele foi a palavra. São João 1, que nós lemos agora. De modo que a palavra de Deus e o mensageiro são a mesma coisa. No tempo todo. Isso mesmo. 69, acabando. Jesus foi a palavra que foi profetizada. Ele foi o que os profetas disseram que aconteceria. Uma virgem conceberia, daria luz a um menino lá atrás. No princípio, Deus diz assim, a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. E ela lhe feriria o calcanhar. Toda esta profecia tinha sido dada a Davi, chorando. Todos os demais profetas, no decorrer das eras, falando dele, ele foi assim a palavra manifestada. Aleluia! Glória a Deus! O profeta está dizendo, desde o tempo de Davi, ele via tudo o que acontecia. Porque cada ação, desde a de Gênesis, e vem acompanhando os profetas maiores, os profetas menores, Mateus, Marcos, Lucas, tudo aquilo era profetizado. E eles, homens, analfabetos, sem letra de coisa alguma, conseguiam ver. Pense Isaías, descrevendo o Senhor Jesus Cristo.
Uma virgem conceberia e daria à luz a um menino, e o seu nome seria chamado Emanuel, Deus conosco, Deus forte, o principado está sobre os seus ombros, e etc. E vai 600 anos antes do Senhor Jesus Cristo vir. Tudo pelo Espírito. E é isto que estamos precisando vivenciar nas nossas vidas nos dias atuais. Apagai da letra. Ficar com o Espírito. Porque o Espírito é vida. E a letra mata. Vamos orar, igreja? Santo Deus, Pai justo, obrigado por esta oportunidade, pela vida dos irmãos que aqui está presente. Obrigado para com os irmãos inscritos no canal, que eles possam estar compreendendo a minha linguagem. Não sou homem de muitas letras, mas consigo ver o mal que há de vir sobre este povo. E que o respeito se faça presente no meio das línguas feridas, que se liberte, que aparta-te do mal, pois os teólogos estão aí para você seguir. Vá comer o seu pão com açúcar, beber o seu pão com mel, tomar o seu quisuque com uva, na mão dos teólogos. Vai indo aí e leve muita prata e muito ouro para eles, porque eles estão sedentos disso. Ó Deus, liberta esse povo, abre-os o entendimento, derrama um colírio santo, Pai amado, sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja no meio de nós, e nosso dia de amanhã venha a ser melhor do que o que foi hoje. É verdade. E nós precisamos, Pai, do teu cuidado. Cuida dos nossos passos, cuida das nossas coisas, cuida dos nossos projetos, cuida dos nossos pensamentos. E se o pensamento for mal, cuida também, muda, modifica, Senhor, isto. Sim, Senhor. Liberta, Pai, nós. E faça-nos nós acreditar mais no Espírito do que na letra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço, ó Deus de Israel, e te agradeço. Amém, igreja? Amém. Graças a